O petróleo tem que ser nosso. A descoberta das reservas de petróleo na camada do pré-sal muda radicalmente a posição que o Brasil ocupa no cenário mundial. Mais do que a autossuficiência, as reservas poderão tornar o país um dos maiores produtores de petróleo. A descoberta coloca o povo brasileiro diante de uma encruzilhada: construir um projeto político de soberania nacional e popular ou continuarmos sendo fornecedores de riquezas naturais ao capital internacional. Em 2004, um clipe feito pela FUP denunciava os leilões da ANP por ser uma forma para entregar os blocos às multinacionais. Querem entregar o petróleo brasileiro às multinacionais. A Agência Nacional de Petróleo quer leiloar nossas reservas petrolíferas. O petróleo é uma riqueza escassa, valiosa e até motivo de guerras no mundo. Essas reservas são nossas, de todos os brasileiros. 27 de novembro de 2007. A FUP, a CUT, o Sindipetro RJ, o MST e outras entidades do movimento social ocupam a ANP para protestar contra a fixação de outros leilões. O anteprojeto dos trabalhadores para o pré-sal está tramitando no Senado, como o projeto de lei número 531/2009. No dia 3 de agosto, na Sala 2 do Senado, foi realizada a audiência pública para debater as propostas dos trabalhadores e movimentos sociais para a nova lei do petróleo. João de Moraes, coordenador da Federação Única dos Petroleiros, abriu as exposições, seguido pelos responsáveis da CUT, CBT, AEPET, Via Campesina e Sindipetro RJ. Os principais pontos do anteprojeto dos trabalhadores pretendem garantir o controle integral do Estado sobre as jazidas de petróleo, a transformação da Petrobras em empresa 100% estatal e pública e a destinação dos recursos obtidos com a exploração petrolífera para combater as desigualdades sociais. A alternativa mais consequente, no nosso ponto de vista, seria o restabelecimento do monopólio da União através da Petrobras. A Petrobras é a empresa que chegou às descobertas importantíssimas dessa área do pré-sal. É uma empresa hoje que dispõe de totais condições, sob o ponto de vista da tecnologia, de realizar essas produções e essa exploração, na medida em que é a principal responsável e a principal empresa no mundo que levou à frente a tecnologia de exploração em alto mar. Além disso, é uma empresa que dispõe de totais condições, dentro das operações do mercado financeiro, de captar os recursos para a viabilização, realização e exploração desses campos. Portanto, dentro de uma política que visa preservar a capacidade estratégica do Brasil em aproveitar essa riqueza no longo prazo, sabendo planejar o como produzir, o como explorar, não resta dúvida que a melhor solução seria concentrarmos toda a capacidade do Brasil de chegar a esses campos, utilizar essa produção através da nossa maior empresa, que é a Petrobras. Entrevista com João Antônio de Moraes, coordenador-geral da FUP. Com a Lei 9478/97 do governo FHC, abriu-se o setor de petróleo para vender na Bolsa de Nova York 38% das ações da Petrobras por apenas 5 bilhões de dólares. Hoje, as mesmas, apesar da crise financeira, mantêm uma valorização de quase 500%. Isso não foi um crime de lesa majestade que deveria ser impugnado em termos judiciais? De que forma o Estado e o povo poderiam recuperar aquelas ações da Petrobras? Bom, compreendemos que a venda das ações da Petrobras foi muito ruim para o povo brasileiro. Então, portanto, entendemos que é importante que a sociedade recupere o poder que já teve na empresa. Isso pode se dar de várias formas. Em processo revolucionário, como aconteceu na nossa vizinha Bolívia recentemente, mas também de forma normal, adquirindo as ações no mercado de ações. Uma das formas que se discute hoje da possível aumento da participação do governo na Petrobras seria a utilização das reservas do pré-sal que pertencem ao povo brasileiro, representado no caso pela União,
a utilização dessas reservas para aportar capital à Petrobras. Isso faz-se a chamada unitização das áreas ainda não leiloadas, o governo aporta essas áreas à Petrobras, transformando ela num capital que poderia elevar a participação do governo, que hoje situa-se em torno de 40% nas ações da companhia, poderia se elevar para 60% a 70% do capital da Petrobras. Essa seria uma forma. Não só essa, a grande mobilização social certamente encontraria outras formas também. De que forma a FUP pretende convencer o governo em acabar com o modelo de concessão e das rodadas de licitação dos blocos petrolíferos? De uma maneira bastante simples, como foi feito no final dos anos 40, anos 50, onde o povo brasileiro, através da mobilização social, convenceu o então governo Getúlio Vargas a assinar a Lei 2004, que criou a Petrobras e estabeleceu o monopólio estatal do petróleo. Isso é, as licitações hoje, sob o regime de concessão, ela fere o texto constitucional que prevê que o povo brasileiro, através da União, é o proprietário das reservas. Por que fere? Porque a Lei 9478, ela diz que as reservas petrolíferas pertencem ao povo enquanto estiverem debaixo da terra. À medida que as empresas que ganham as concessões nos leilões tiram a primeira gota de petróleo, essa primeira gota já pertence a quem a tirou. Isso é um verdadeiro absurdo, porque a Constituição Federal prevê que pertence ao povo. No entanto, uma lei ordinária diz que quando se tira o petróleo debaixo da terra, ele pertence a quem tirou, no caso as concessionárias privadas ou até mesmo a própria Petrobras. Bom, isso tem aí um absurdo, principalmente quando o Brasil chega e descobre reservas da magnitude do pré-sal, fica de fato fragilizada a nossa soberania. Essa é a maneira que entendemos que, através da mobilização social, o governo vai se convencer e perceber de fato o absurdo dessa lei. A mídia e os lobbies dos banqueiros e das multinacionais continuam dizendo que a Petrobras não tem capacidade financeira para suportar os custos da exploração do pré-sal e, sobretudo, argumentam que a empresa petrolífera brasileira não tem tecnologia adequada para viabilizar as perfurações no pré-sal. Como petroleiro, poderia explicar se a Petrobras tem de fato meios e tecnologias para explorar o pré-sal? Muito bem. Quando o mundo ainda procurava petróleo apenas em terra, praticamente em terra, a Petrobras começou a desenvolver a tecnologia das águas profundas na década de 70, durante o primeiro choque do petróleo. De lá para cá, nós brasileiros, através da Petrobras, viemos sempre numa crescente, evoluindo dia a dia na exploração do petróleo em águas profundas, a ponto de termos recebido por 2 vezes consecutivas o Prêmio Nobel da Indústria do Petróleo pelo mapeamento, pela descoberta de petróleos em águas profundas. As empresas que entraram para procurar petróleo no Brasil após a quebra do monopólio, entraram para aprender conosco. Então, se o Brasil, se a Petrobras não reúne condições tecnológicas de desenvolver a área do pré-sal, nenhuma outra empresa do mundo desenvolve. Com isso, não estamos dizendo que não tem contribuições que outros povos possam dar para essa questão. Seguramente tem, mas o domínio da busca do petróleo em águas profundas e, consequentemente, do pré-sal, porque o pré-sal se encontra em águas profundas, é uma tecnologia brasileira. É motivo de orgulho para o nosso povo e da nossa gente termos conseguido buscar petróleo onde nenhum outro país ou qualquer outra empresa do mundo conseguiu, no caso a nossa Petrobras.